Bem, dando então agora continuidade, pessoal, à resolução das nossas questões, e de fato, agora começando alguma coisa sobre matemática financeira, falando um pouquinho de juros simples, logo em seguida a gente vai falar sobre juros compostos. Então, pessoal, toda a parte estrutural, teórica, vocês vão ter algumas noções já dentro das questões. Para ir relembrando alguns detalhes, as fórmulas. Ah, Thiago, é cheio de fórmula, né? Calma, calma, calma. Você sabe bem como trabalhar com isso. Então vamos lá. Bem, a questão número 27, ainda uma questãozinha de porcentagem, para a gente estar fazendo como gancho, já vai começar as questões de juros simples. Bem, a questão 27 diz: o preço de um aparelho P é P reais. Como eu só possuo X reais, eu só tenho X reais, que corresponde a 70% de P, mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12% no preço, ainda faltariam R$54 para que eu pudesse comprar esse aparelho. Nessas condições, a quantia que possuo é... Veja, se você só tem o correspondente a 70% do valor do aparelho, você só iria conseguir comprar o aparelho se te fosse dado um desconto de quanto? 30%. Não é óbvio, não? Eu só tenho 70%. Ele é 100%, mas eu só tenho 70%. Então teriam que tirar 30%. Tiraram 30%? Não. Tiraram quanto? 12% apenas. Dá para comprar o aparelho com o que você tem? Não. Você ainda precisa de quanto? R$54. Com calma, você vai montar agora a equação mágica. A equação que você precisa para fazer a questão o quê? Ser desenrolada. Vamos lá. Pessoal, ele diz que foi dado um desconto de quanto? 12%. Desconto, eu vou tirar do 100% ou eu vou aumentar ao 100%? Claro, desconto, abate, retira, diminui. Então, se era 100% e deram desconto de 12%, como é que eu escrevo o valor agora do aparelho? Vai ficar então 88% do que era. Tiago, diminuiu, não foi? Diminuiu. Claro, por que diminuiu? Porque a questão deixou claro que você ia ter um desconto de 12%. Então, 88% de P. Bem, se der um desconto de 12% e eu pegar o que eu tenho, eu consigo comprar? Não. Eu ainda preciso adquirir e ter mais quanto no bolso? R$54. Vamos ler de novo a parte da questão que me dá essa equação, para ficar bem claro para vocês. Ele diz assim, segunda linha: mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12%, valor com um abatimento de 12%. Mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12%, o que eu tenho ainda não era suficiente. Eu ia precisar ainda de quanto? R$54. Se eu pegar o que eu tenho, acoplar R$54, eu consigo comprar o aparelho com desconto de 12%. Acabou a questão. Acabou. 88% de P do preço do aparelho é igual a X, que é 70% de P, mais R$54. O X, 70% de P. Se você jogar isso aqui para cá, ele passa para cá negativo, concordam? Então, se você joga para cá, o que é que você tem? 18% de P igual a R$54. Bem, joguei para cá negativo, tá? E fiz a diferença. Fiquei com 18%. Bem, 18% de P igual a 54. Bem, esse cara sobe multiplicando e esse passa para cá o quê? Dividindo. Pessoal, como é que vai ficar então o P? O P ficaria 54 vezes 100 dividido por 18. Então tá aí, ó. 54 vezes 100 dividido por 18. Se você já sabe que é para simplificar, 54 dividido por 18 fica 3, fica 1.
Conclusão, o preço do aparelho seria R$300. Tem R$300? Aí o cara olha e diz, eita, macho, beleza, 300. Procura as opções. Quando ele procura, fica preocupado. Não tem 300. Rapaz, você já estará comemorando. Porque 300 é o preço do aparelho. E a questão está perguntando o preço do aparelho, pessoal? Não. O valor que possuo, quanto é que você possui? Vamos lá, meu amigo, quanto é que você possui? Você possui 70% do preço do aparelho. Então, o que você possui será: eu tenho 70% de P, 70% de 300. Ah, ficou moleza demais. 2 zeros com 2 zeros, 70 vezes 3. Eu, em alto e bom tom, tenho no bolso quanto? R$210. Então tá aí o que eu possuo. 300, o preço do aparelho. Eu tenho 70% disso, então 70% de 300. Multiplicou, simplifiquei, cheguei no 210. Agora sim você pode marcar como resposta correta e comemorar o item A. Tá claro? Bora, sempre entendo. Ligeirinho, pra cá. Questão número 28. Fazer tudo, bora. 28. Ele diz assim: Tiago atrasou o pagamento de um boleto bancário, que não é muita novidade, viu? A vida de professor é complicada. Um boleto bancário de R$120, que venceu no dia 12 de janeiro de 2007. Em caso de atraso, será cobrado uma multa de 4%, e pessoal, e juros simples, e juros simples de 3% ao mês. Quanto seria o total pago por ele no dia 21 de junho do mesmo ano? O que é que eu vou fazer para resolver essa questão? Isso aqui, ó. Na hora da prova, peraí, eu sei que hoje nos concursos de modo geral, você quase não tem tempo para perder dentro de uma questão. Mas eu preciso que vocês tenham calma, organização, confiança no potencial de vocês. Não dá mais para você começar uma prova de matemática dizendo: para essa questão, eu não vou acertar não. Não sei fazer isso não. Não vai dar certo não. Eu vou chutar. Não, peraí. Você sabe fazer. Tenta com calma, rapaz. Olha para a questão, confia, bate no peito. Isso aqui eu já vi. Em algum momento, isso aqui já foi me dito. Então eu sei resolver essa questão e vou fazer. Para voltar para casa comemorando, porque eu me saí muito bem na prova de matemática. Tá fechado? Promessa é dívida. Então vamos lá. Pessoal, os dados da questão estão todos estampados aqui. O valor do boleto, 120. Ele diz exatamente o ano em que eu atrasei, 2007. 2007 não é um ano o quê? Bissexto. Portanto, fevereiro tem quantos dias? 28. Vamos contabilizar os dias. Em janeiro, eu vou ter atrasado 19 dias. Em fevereiro, 28 dias, que é o mês de fevereiro completo. Março, 31 dias, que é o mês completo. Abril, 30 completo. Maio, 31 completo. E junho, apenas 21 dias, porque eu vou pagar no dia 21. Então eu tenho 21 dias em junho para serem cobrados de juros. E no caso, em janeiro, a partir do dia 12, portanto, 19 dias. Quando eu somo, eu descubro que eu atrasei o título durante 160 dias. Os juros vai ser cobrado em cima de 160 dias. Eu tenho que pagar uma multa de 4%, independente do período, independente, e juros simples de 3% ao mês. Organiza tudo agora. Passa para cá. Primeira coisa, vamos descobrir quanto é que foi a multa. Vamos lá. Multa. A multa será de quanto? De 4%. Multa de 4%. Em cima do valor do título. E quanto é o valor? 120. Se você simplificar, você vai ficar com 4 vezes 12, 48. Dividido por 10. Você descobre então que a multa a ser paga é uma multa no valor de R$ 4,80.
Então, R$ 4,80 é o valor da multa que terá que ser paga por mim no dia em que eu for quitar esse título, perfeito? Esse boleto de R$ 120. Então, a multa, que é de 4%, está aqui, ó, 4% de 120, R$ 4,80. Vamos agora aos juros. Descobrir quanto é que vai ser os juros. Pessoal, como a questão deixou bem claro, eu tenho uma situação de juros o quê? Simples. Se é juros simples, como é que eu calculo o valor dos juros? A parte dos juros. Juros é o capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Juros é sim. Juros é sim. Tá aqui, ó. Capital, taxa e tempo. Ei, não era para ter um 100 ali debaixo, não? Tenham calma. Existem alguns livros que trazem isso aqui dividido por 100, que já quer dizer que você vai ter uma taxa, já pode colocá-la 100 dividido por 100, seria 3%. Como 100 já está no denominador, você só iria colocar o quê? O 3 limpo e seco. Certo? Se por acaso você quiser trabalhar com essa, sem a parte de baixo com 100, você é o responsável por colocar quando trouxer a taxa. Tá certo? Então como é que ficaria os juros? Juros é igual capital 120. Lembrando a todos que vocês estão trabalhando com juros simples, por isso que os juros é escrito dessa maneira, tá certo? Então, capital 120 vezes a taxa, problema, 3% ao mês. O tempo, 160 dias. Tem um problema sério aí. Eu tenho tempo em dias, taxa ao mês. Como é que eu resolvo isso? Quando eu estou em uma questão de juros simples, fica fácil, pessoal, mudar a taxa. Fica fácil. Como é que eu faço? Se você tem uma taxa de 3% ao mês e quer transformar essa taxa ao dia, o teu único trabalho é pegar essa mocinha e dividir 3% em quantos pedaços? Em 30 pedaços. Tá fechado, pessoal? De novo, 3%, isso era ao mês. Se eu quero uma taxa ao dia, se eu quero a taxa ao dia, eu pego esse rapazinho que está ao mês e vou dividir em 30 pedacinhos. Quer dizer que eu vou ter uma taxa agora diária. Por que eu tenho que fazer essa mudança? Porque a taxa e o tempo sempre devem estar na mesma o quê? Unidade. Taxa e tempo na mesma unidade. Tá fechado? Beleza? Pegaram a ideia? Então, taxa e tempo, mesma unidade. Então, você já sabe que vai ficar o dia, porque o tempo está também em dias. É só dividir por 30. Bem, como é que eu vou escrever isso? A taxa é 3%, só que eu não posso esquecer. 3% dividido por quanto? Por 30. Então, tá aqui, ó, dividido por 30. Tá certo? Quando eu fiz isso, eu coloquei a taxa ao dia e posso colocar 160 dias aqui ao lado. Lembrando, taxa e tempo na mesma unidade sempre. Sempre na mesma unidade, tá? Então a taxa 3% e o tempo 100. 3% dividido por 30 para transformar ao dia. Tá aqui, ó. 3% dividido por 30, ó, dividido por 30. 160, exatamente o tempo. Quando você vai atrás de simplificar, você tira 2 zeros que estão em cima com 2 zeros que estão embaixo. Tudo bem? Tiago, ajeita só um pouquinho. Esse 3 com esse 3, pode? Fica 1, fica 10. Então, quem é os juros? 12, olha em cima, ó, 12 vezes 16, 192. Dividido por 10. Então, os juros cobrados será de R$19,20. Eu vou pagar de juros R$19,20. Qual é então o valor final? O valor final será os 120 do título, que disse eu não posso fugir, a multa de R$4,80, com mais os juros de R$19,20. Então, o valor final do meu título será exatamente de quanto? R$144. Então, R$144 é o valor que eu vou ter que levar no bolso no dia
que ele falou aí? 21 de junho. Eu tenho que levar R$144. 120, que era o boleto, 4,80 dos juros, aliás, da multa, e 19,20 dos juros. Tá claro? Fechado? Qual é, então, o item correto? Seria o item B de bola como resposta correta. Fechado, pessoal? Deu tudo certo? Então tá aí. Primeira questão para que vocês possam estar desenrolando sem nenhum problema. Bem, aproveitando 2 minutinhos aqui só para conversar com vocês bem rápido. Pessoal, quando a gente fala de juros simples, algumas fórmulas básicas devem aparecer na mente de vocês. Eu fiz questão de deixar para falar isso no final. Por quê? Porque eu queria mostrar para você que antes mesmo de algum professor chegar e te mostrando as fórmulas e tudo, você já sabe. Você chegou até aqui passando por tudo isso. Então você sabe trabalhar com essas estruturas. Mas pessoal, não me custa nada lembrar. Sempre que você estiver falando de juros simples, você tem que lembrar o quê? Que alguns elementos básicos vão aparecer. Você tem, primeiro, o montante, que é igual ao capital, mais os juros. Tiago, o que é o montante? É o pacote, pessoal. É o valor lá no final. Isso aqui é o montante. O C, claro, o capital. E J, os juros. Então tá aí. Lembramos também que juros vai ser escrito como sendo quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Já falamos sobre isso. Que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Perfeito? Então, montante e juros, vocês sabem trabalhar. Isso para juros o quê? Simples. Agora, se você quiser ir um pouquinho além, e eu sei que vocês querem, pela dedicação que eu estou vendo, pelos e-mails que eu estou recebendo, você pode afirmar que o montante, por ser o capital mais os juros, ele pode então ser escrito da seguinte maneira. Pessoal, montante, capital, juros, pode ser tirado e substituído por capital, vezes taxa, vezes tempo. Confere? Se você colocar capital em evidência, vamos ter montante igual capital, que vai multiplicar o quê? Ó, montante, capital, capital já está preso, então fica 1, mais, ó, C dividido por C dá 1. Um elemento dividido por ele mesmo dá 1. Como C já está aqui, fica faltando a taxa vezes o tempo. Então está aqui a fórmula do montante, e olha o que eu vou chamar a atenção. O montante para juros simples, que é totalmente diferente para juros o quê? Compostos, tá certo? Então, montante para juros simples seria exatamente isso. Então, montante, capital, juros, e o izinho seria a nossa taxa. Não preciso lembrar o quê? Que taxa e tempo sempre na mesma o quê? Unidade. Então, taxa e tempo sempre na mesma unidade. Tá aqui uma revisãozinha bem rápida sobre juros simples. Fechado? Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.